essa apresentação. De repente, algum médico faltou. Temos aqui a presidente da sociedade presente. Se de repente vocês quiserem compartilhar com outros médicos da sociedade que não puderam estar aqui na live, sem problema algum, tá? Vou deixar então a gravação disso disponível para vocês. Vou começar a compartilhar a tela. Vocês vão ver uma tela marrom Hairceuticals. Só, por favor, confirma para mim se aparece Hairceuticals para você, Roberto. Eu vejo você direitinho. Sim? Sim. Ótimo. Vou fechar os microfones, então, para a gente não ter mais interferência, tá? Que bom, doutora Amanda entrou. Roberta fechou o microfone, só faltou a doutora Vanessa, realmente. Vamos lá. Qualquer coisa, Roberta, abre o microfone, me chama, ou me chama também no WhatsApp, tá? Pode acontecer da gente ter alguma interferência por conta de sinal. Pessoal, Hairceuticals é o tema que nós levantamos aí a bandeira já há uns anos atrás. Começamos a falar de Hairceuticals em 2016. A farmácia de manipulação sempre teve tudo para cabelo, tá? É importante dizer isso. Sempre foi muito focada a patologia, o minoxidil, né? A finasterida, o LCD, o shampoo de cetoconazol, climbazol salicílico, mas vamos lá, vamos ver o que a gente tem de evolução neste assunto. Cabelo hoje está no centro das atenções. Acho que em tempo de pandemia as pessoas estão perdendo muito cabelo, então vale muito a pena vocês estarem atualizados com relação a este assunto e saber o que a gente tem de novidade. Sobre alopécias, pessoal, olha só, vamos iniciar falando de fator de crescimento, né? Fator de crescimento foi a Farm Special que trouxe há 12 anos atrás. Hoje nós temos mais de uma empresa trabalhando com fator de crescimento, mas é importante a gente separar, saber quais são as vantagens, por que são diferentes e temos diferença neste assunto, tá? Embora fator de crescimento seja ainda um assunto meio que nebuloso para alguns médicos, alguns não gostam de usar, alguns não conhecem como poderiam usar. A gente tem ainda um assunto muito polêmico entre os dermatologistas, né? Eu gosto de apresentar logo de cara essa imagem, porque a gente vê aí que fator de crescimento, ele faz parte de todo o ciclo capilar. Eu estou falando desde iniciar um cabelo anágeno, um cabelo jovem, né? Até para você perder este cabelo, tanto para você ter um cabelo, até para você tem fator de crescimento regulando este ciclo, tá? Isso é importante a gente entender, até porque tem fator de crescimento que faz a perda do pelo. Isso é interessante porque eu também posso desenvolver protocolos, por exemplo, para o hirsutismo, para a área íntima, para a foliculite, né? Eu posso estimular a perda de pelo em algumas regiões, aliado ao laser, então isso também é útil para mim, tá? Por que fator de crescimento e tricologia? Porque são aceleradores do metabolismo. Não é nada estranho que eu estou adicionando neste couro cabeludo, que eu estou repondo, que eu estou devolvendo. Isso me ajuda na vascularização, na vasodilatação. Alguns têm ação de 5-alfa-redutase, vou apresentar para vocês. A ação de fixação de melanina, perda do folículo é uma consequência, então acelerar, né, agilizar uma cicatrização o mais próximo possível do fisiológico é a estratégia dos fatores de crescimento, tá? Então, é algo que responde muito rápido, até porque nós temos fator de crescimento no couro cabeludo, estamos envelhecendo e também por isso estamos perdendo cabelo. Então, é muito estratégico a gente estudar este assunto, saber quais são os fatores de crescimento envolvidos no couro cabeludo, fazendo essa comunicação celular, que é estratégica na hora de fazer uma vasodilatação, na hora de fazer uma ancoragem, na hora de sintetizar. A síntese de fator diminui e a circulação deles no tecido periférico é menor, então com este assunto é muito estratégico. Hoje a gente tem fator de crescimento estéreo, vocês podem usar aí nas técnicas de MMP, pode utilizar após microagulhamento, pode prescrever para o paciente em casa, de uma certa forma, de uma maneira muito generalizada. O fator de crescimento faz parte
fator de crescimento está envolvido. Sara, eu não prescrevo fator de crescimento, mas minoxidil é precursor de fator de crescimento. Sara, eu não prescrevo fator de crescimento porque eu não conheço, mas o laser de baixa potência é precursor de fator de crescimento. Então, de alguma forma, né, a sua técnica, o seu protocolo tem fator de crescimento envolvido. Então, é muito importante a gente entender, enxergar isso e quais fatores. Como eu disse no começo, muitos fatores de crescimento podem ser antagônicos, né? Acelerar a fase catágena do pelo, se eu quero tratar alopécia, e assim vai. Mas muitos têm ação sinérgica, imitam o fisiológico e a gente consegue sim recuperar rapidamente uma alopécia, inclusive feminina, adaptar muitos pacientes a esse tipo de tratamento, até porque a cosmética, o sensorial dessas formulações, ela é melhor, então a adaptação do paciente é muito boa também. Ó, esse estudo russo, muito legal, foi feito com pacientes com alopécia, homens e mulheres, e homens e mulheres sem alopécia. E eles quiseram investigar quais os fatores de crescimento estão envolvidos nos dois casos. Espera aí, se para ganhar cabelo, se ter cabelo eu tenho fator de crescimento, quais são os fatores de crescimento envolvidos? Naqueles que estão perdendo cabelo, quais são os fatores de crescimento envolvidos? Isso aqui confirma o que eu mostrei para vocês no início. Olha lá, TGF-beta, que é muito bom para estria, é muito bom para a gente tratar acne. TGF-beta é sinalizador de controle de lipogênese. Lipogênese essa também é gordura localizada, lipogênese essa também é estímulo de glândula sebácea, né? TGF-beta é muito estudado, só que no cabelo ele estimula a fase catágena, ele acelera a fase catágena. Então, ó, nas mulheres e nos homens com alopecia androgenética, olha onde está a TGF-beta, lá em cima, né? E EGF, que a gente usa muito para cicatrização de feridas, EGF a gente usa bastante em queimadura, né? Recuperação tecidual, epidermal, fator de crescimento epidermal, ele também está elevado nos homens e nas mulheres com alopécia. Vejam, são fatores de crescimento que eu não indico no tratamento de cabelos. Agora, olha o VEGF em quem é portador de alopécia, como é carente. Olha o vascular, está lá embaixo. Coluna azul, comparado com homens e mulheres saudáveis. Olha lá, o nível de VEGF é maior. VEGF, fator de crescimento de queratinócitos também, nós temos aí uma diferença, ok? Bom, então isso aqui é para vocês verem como é importante entender fator de crescimento no ciclo. Vou falar de algumas fontes para vocês, o PRP é uma delas, acabo aí, né, janeiro nós tivemos o INCAS, foi falado muito de dermatologia regenerativa no INCAS, foi mostrado aí várias alternativas para o médico ter o PRP, sistema totalmente fechado para você fazer em bancada e disponibilizar para os pacientes em consultório. Nós tivemos evolução neste assunto PRP. Se falou em plasma rico em plaquetas, se falou em plasma rico em fibrina, ou seja, PRP, fonte biológica de fator de crescimento para alopécia, para melasma, para gordura localizada, para reparo de lesão, para fechamento de feridas, ou seja, foi o centro das atenções este assunto. E é a fonte biológica, é uma das fontes. Se você faz ou não o PRP, é importante você lembrar que é um assunto que está em evidência hoje nos congressos e tem fator de que abriga uma série de substâncias, entre elas um compartimento rico em todos os canais, né, todos os vasos sanguíneos, ela tem biodisponibilidade, ela tem acesso a todas as lesões, e ela que é o centro das atenções aqui e carrega dentro dela, então, os fatores de crescimento, entre outras substâncias, né? Não é fácil, então, a gente padronizar a técnica, é importante a gente entender, principalmente de diluição, saber fazer a concentração adequada, até porque isso pode doer, né? Para mim, a fonte biológica, PRP, ela tem uma limitação, que é justamente conhecer que fator de crescimento eu estou usando e que dosagem. Eu estou usando um caldo nutritivo rico em plaquetas, sabemos que elas são muito potentes em termos de reparo,
mas eu não consigo separar que fator de crescimento eu quero. Olha lá o TGF-beta, que para cabelo não é legal, né? Acabei de mostrar para vocês. Olha o EGF aqui aparecendo, que também não é legal para cabelo, tá? Então aqui fica uma limitação, a meu ver. Investimento em infraestrutura. É importante vocês saberem que hoje o sistema é todo fechado, existe inclusive reconhecimento da Anvisa por algumas tecnologias, mas eu não estou aqui para falar de PRP, só para vocês verem que este assunto, o fator de crescimento, está no PRP. Agora, se você não faz PRP, possivelmente já fez ou faz o microagulhamento. O microagulhamento, dependendo aí da profundidade, extensão, você tem na injúria esse sangue chegando na injúria, rico em plaquetas, entre um dos componentes, e é uma fonte biológica também. Essa é uma das técnicas mais realizadas em couro cabeludo, até por conta de ser acessível. Dá para a gente utilizar aqui um fator de crescimento biotecnológico, você tem soma de resultado. Eu vou unir tanto a fonte biológica, que é, então, o procedimento, como a fonte biotecnológica, que é o que nós estamos adicionando com a formulação. E aí você pode usar estéreo ou não, né? Fonte biofísica de fator de crescimento. Aqui é uma outra fonte muito usada, inclusive, que é o laser de baixa potência. Então, além de melhorar a circulação, reduzir a inflamação, que está presente em todas as alopécias, aumenta a energia, a ATP, por isso que cabelo cresce, a ativação de fios anágenos, nós temos, então, como um dos benefícios do nosso procedimento aqui, mas ele não é somente isso, ele também estimula citocinas e quais elas? BFGF, fator de crescimento fibroblástico básico, IGF, fator de crescimento insulínico e o fator de crescimento vascular. Olha aquele lá que é carente, inclusive nos pacientes com baixo potencial. Olha aqui outro trabalho mostrando laser de baixa potência e os fatores de crescimento envolvidos neste estímulo. A supressão também pelo laser de baixa potência, que é a expressão gênica da 5-alfa-redutase. Isso é muito importante, o laser de... tá? Bom, vim mostrar para vocês aqui na live de hoje a fonte biotecnológica. E tecnológico, não patenteamos fator de crescimento é nosso, tá? Porém, nós temos a tecnologia de revestimento que garante tanto o delivery, né, como a entrega, como também a proteção. Então, nós temos um revestimento fosfolipídico que garante a proteção e essa partícula tem um tamanho conhecido. Isso é importante, porque eu não quero que isso caia na corrente sanguínea, eu quero que isso tenha ação no tecido. E o tamanho garante isso. 140 nanômetros não consegue permear vasos. Isso fica no tecido. Vemos aqui, né, com o marcador, onde ficam essas partículas, onde fica o fator de crescimento. Abaixo de 110 nanômetros, você corre o risco de ter um produto, qualquer um deles, nanotecnológico na corrente sanguínea. Por isso que toda nanotecnologia que apresentarem para vocês, pergunte o tamanho. Qual é o tamanho dessa partícula? Ah, é 100 nanômetros, corre o risco. 110, corre o risco. Acima de 110, a gente então tem segurança de que isso vai ficar no tecido, tá? Bom, a Caregen é quem fabrica o fator de crescimento nanotecnológico. Eu coloco aqui, eu abro o site para vocês, depois acessem. A Farm Special nunca escondeu de onde vem a matéria-prima que representa. Eu acho que aqui para o médico é muito importante saber quem é a Caregen. A Caregen estava no INCAS, estava com o stand lá. Eles estavam, dessa vez, excepcionalmente, não falando de cabelo, eles estavam lançando lá um ácido hialurônico reticulado com fator de crescimento. Então, eles estavam apresentando um blend, né, de fator de crescimento com ácido hialurônico não reticulado. É uma empresa que está presente nos congressos dermatológicos e nós temos muito orgulho de apresentá-lo como parceiro. Então, veja, trazemos lá da Coreia do Sul essa tecnologia já há 12 anos. O site deles tem vários compartimentos interessantes para vocês visitarem. Eles dão dicas, ideias de como eles fazem lá na Coreia, qual é a abordagem, quais são as técnicas, está tudo aberto, tá? No site para vocês visitarem.
La Prairie, Dermatologic, tantas empresas usam matérias-primas da Caregem, então faz muito sentido vocês depois acessarem, tá? Esse é o Dr. Yonji Chun, ele é o pesquisador da Caregem, ele é palestrante em vários congressos de dermatologia, ele é pesquisador, inclusive, na área de melanoma. Vale muito a pena depois vocês seguirem a Caregem nas redes sociais, acompanhar, vocês então verem como é realmente uma empresa muito avançada em termos de tecnologia. Está presente em 96 países, através de 82 parceiros exclusivos. E a Farm Special está aqui no Brasil, representando com exclusividade. Até pouco tempo, vocês usavam precursores. Na verdade, até hoje, né? Vocês usam técnicas que são precursoras. Acabei de mostrar. O MMP, o PRP, eles, né? Até o minoxidil é precursor de fator de crescimento. Hoje, qual é 100% homólogo, tal qual nós temos, e nanoencapsulado, que garante delivery. Então, a ideia combinada é favorecer a gente imitar o fisiológico, mimetizar. Se eu vou conseguir, e se eu souber fazer uma associação estratégica de fator de crescimento, eu imito o fisiológico. Por isso que eu consigo, dessa forma, ter resultados rápidos e significativos, tá? No final dessa live, eu vou deixar essa tabela com vocês. Nessa tabela, a gente mostra quem são os fatores de crescimento que fazem atrofia. Podemos aqui acrescentar o EGF, né, que vocês viram lá no início, no trabalho russo. Olha lá o TGF-beta, não é indicado. Inclusive, o seu peptídeo, TGP2 peptídeo, é ele que é derivado do TGF-beta concentrado, e a gente usa ele muito em cosmiatria, para o tratamento de manchas, né? Mas ele aqui faz a perda do pelo, tá? Agora, estímulo folicular, temos todos esses, vou mostrar para vocês cada um agora. Ação anti-5-alfa-redutase, fator de crescimento nenhum é anti-5-alfa-redutase. Então, eu vou precisar associar copper peptídeo quando eu tiver uma alopecia. Para o arsenal terapêutico do médico tratar a mulher com alopecia é muito mais difícil, né? Então, copper peptídeo é biodisponível, ele tem uma ação finasterida-like, no caso, né, biocompatível, dá para a gente associar nas células tronco diferenciadas, ou seja, aquelas que você já sabe o que você quer. Eu quero crescimento, eu quero mitose, eu quero fazer com que esse meu cabelo cresça. IGF, ele é um dos mais citados quando a gente quer crescimento capilar na literatura, né? Nós estamos envelhecendo, IGF é metabólito ativo do GH, então se eu tenho uma curva decrescente de hormônio de crescimento de GH, eu tenho menos IGF circulante. Então, periferia sofre, periferia da pele, na cicatrização, anexo de pele também sofre, eu estou me referindo a cabelos e unhas. Então, quando a gente quer cicatrização de feridas, você quer crescimento de cabelos, IGF é muito estratégico. Agora, a parte vascular, cabelo depende da parte vascular, tanto na vasodilatação como na angiogênese. Aqui a gente não indica para skincare, eu não indico esses fatores de crescimento para, por exemplo, tratamento de fotoenvelhecimento. Aqui eu só uso para cabelo. Então, o fator de crescimento vascular, que é citado no melasma, Farm Special nunca indicou fator de crescimento vascular para skincare, sempre foi hair care. Vejam que esse entendimento, esse comando, essa prescrição parte e precisa partir do dermatologista, que é o que conhece os mecanismos, é o que conhece doenças pré-existentes. A gente sabe, por exemplo, que muitas patologias você não pode fazer vasodilatação. É o caso da psoríase, é o caso da dermatite seborreica. A vasodilatação é um problema. Então, eu não posso, nesse início de tratamento do paciente, nessas condições, utilizar fator de crescimento que faz vasodilatação. Então, VEGF, o nome já diz, vascular, ele faz vasodilatação e neovascularização. Todos os fibroblásticos também participam de vascularização ou vasodilatação.
Aumento da síntese de proteínas de ancoragem, aquela que eu quero fixar o cabelo. O cabelo ele tem que crescer e permanecer. Ele tem que ter espessura, ele tem que ter brilho, ele tem que ter pigmento. Tudo isso eu dependo de proteínas de ancoragem, de metabolismo que está acontecendo neste folículo. Então, ó, fator de crescimento fibroblástico básico, fator de crescimento insulínico, são citados nessas propriedades também. ProHerin já apresento para vocês. Cicatrização de lesões, também eu tenho com os fatores de crescimento. Esse aqui é um paper que eu gosto de mostrar, o minoxidil, que promove o crescimento de cabelos através do estímulo de células, do caso de fatores de crescimento, a partir de células adipócitas. Olha lá, adipócito ultimamente está sendo muito pesquisado. Esse é um trabalho recente, ele é de 2018. Eu tenho visto falarem bastante de adipócitos, revistas que não é tão científicas, mas ela tem acesso ao público também. A New Beauty, por exemplo, onde lá tem várias partes que o médico comunica para os pacientes quais são os novos tratamentos, isso é permitido nos Estados Unidos, está lá falando de adipócitos, células adipocitárias na reconstrução da pele, no estímulo de crescimento de cabelos. Está sendo muito falado isso na mídia internacional, o que ainda se fala pouco aqui. Veja que minoxidil, dose dependente, olha lá, dosagem de 2 ou a 5%, que seria equivalente, eu tenho que aumento de fator de crescimento vascular. Ele é um precursor químico de fator de crescimento vascular. Então, de alguma forma, o médico, na terapia capilar, vai ter contato com o fator de crescimento. Eu estou citando o minoxidil, o tradicional, o mais prescrito por todos os médicos brasileiros, ele é precursor de fator de crescimento. Olha lá, fator de crescimento fibroblástico básico. Nós temos uma família de 22 tipos de fator de crescimento fibroblástico. Alguns atrofiam o cabelo, outros estimulam. É o caso do AFGF e do BFGF. São duas formas de fator de crescimento fibroblástico que nós temos no Brasil e que estimulam o crescimento de fios anágenos. Nós já temos FGF10, a Farm Special não tem, mas a Fagron trouxe um precursor de FGF10, ele estimula o crescimento de cabelos. Olha lá, comparado com ratos controle, eu tenho a FGF, que é a FGF1, estimulando o cabelo, BFGF, que é a FGF2, estimulando o crescimento de cabelos, e FGF10 aqui nas cobaias. Vemos a inserção deste cabelo, vemos a robustez deste folículo, a profundidade, a inserção, quantidade de pigmento, comparado ainda com o ritmo dos ratos controle. Aceleram sim o crescimento e dessa forma a gente tem um resultado interessante para o paciente que está perdendo o cabelo e tem pressa. O paciente que perde cabelo, chega lá no consultório com o cabelo dentro do saco plástico, ele tem pressa, por repor este cabelo. Então, o fator de crescimento vascular, que é tão falado aí, nos trabalhos científicos, eu gosto de mostrar essa imagem porque a gente está falando de 2 fios anágenos, Vejam a diferença do crescimento de fios anágenos com e sem fator de crescimento vascular. Então, aqui placebo também é loção capilar, foi usado lá uma loçãozinha, E contendo vascular. Olha lá, eu tenho mais pigmento, eu tenho mais espessura, eu tenho mais robustez deste folículo, é aquele cabelo que cresce. Por isso que a gente usa bastante VEGF e vocês podem combinar ao tradicional minoxidil que vocês prescrevem, tá? Esse é um trabalho sobre segurança dos fatores de crescimento por via tópica, publicado pelo Dr. Adilson Costa. Hoje ele está em Miami, ele toca um trabalho, um laboratório bem respeitado de análise in vitro em Miami, para muitas empresas que querem fazer análise de segurança, não somente eficácia a gente tem muito no Brasil, mas segurança, ele está fazendo esse trabalho lá, tive o prazer de conhecê-lo, a gente se fala até hoje, e ele fez esse trabalho do uso dos fatores de crescimento na aplicação da pele, em combinação, ou seja, tem mais de um fator de crescimento em cosmecêuticos diferentes, em biópsias de pele. Então, biópsia de pele de quem teve melanoma, biópsia de pele de quem teve e quem tem ceratose actínica. Então, será que a adoção de fator de crescimento num tratamento, num possível cenário
Será que isso pode estimular o crescimento de células deste paciente, mesmo numa situação de ceratose actínica? Este trabalho concluiu que não houve aumento dessas células, não houve quantidade elevada dessas células, até porque não estimulam, são receptores diferentes, nós estamos falando de tipos celulares diferentes, tá? Então aqui depois, no final dessa minha live, eu deixo esse trabalho para vocês verem também. Vemos que nos fibroblastos saudáveis, que é onde o fator de crescimento se liga, queratinócitos saudáveis, que é onde o fator de crescimento se liga, ele ajudou na síntese de matriz extracelular, ele ajudou no efeito eutrófico em termos de preenchimento, de estímulo, né? No caso do preenchimento de dentro para fora, na síntese de macromoléculas, e isso é benéfico tanto no skincare como no hair care. Pessoal, segunda geração de fator de crescimento é uma evolução deste assunto. Nós temos o fator de crescimento, como eu disse para vocês, algo que a gente não patenteia, o fator de crescimento é nosso. O que se patenteia é o revestimento. Então, Nanofactor é a tecnologia da Caregen, que eu apresentei e deixei tudo aberto para vocês, tá? De concentração também. Então, o fator de crescimento, tal qual nós temos no couro cabeludo, na pele, eu tenho aí uma dosagem dentro do Nanofactor de 5 a 10 ppm, não se patenteia. O que a Caregen fez? Pegou do insulínico a porção e concentrou. Aquela que é responsável realmente por estimular o crescimento de cabelo, pegou essa porção e concentrou de 500 a 1000 ppm e nasceu o ProHerin. Essa é a segunda geração, estou falando de peptídeo de fator de crescimento. Isso aqui é muito rápido em termos de agilidade de crescimento capilar, até porque eu posso considerar o ProHerin o suprassumo do IGF. Se IGF já é muito bom, ProHerin é muito mais rápido, porque além dele ser a parte justamente ativa do IGF no crescimento de cabelo, excluindo todas as outras partes, eu tenho uma concentração maior, tá? ProHerin, então, é a segunda geração, reduz o fator de necrose tumoral, olha lá, presente em todas as alopécias, 100%. O fator de necrose tumoral é liberado depois de NF-kappa-beta elevado, está representando aí todas as inflamações. Você reduz TNF-alfa com ProHerin, até mais de 50%. Então, isso aqui é importante para reduzir a inflamação. Você vai analisar o couro cabeludo do paciente no bulge, você vai fazer uma tricoscopia, você vê lá, a inflamação está presente, eu preciso de alguma coisa anti-inflamatória, mas que não vá atrofiar o cabelo, que não vá atrofiar este couro cabeludo, né? Então, o fator de necrose tumoral diminui com ProHerin. Redução da oleosidade excessiva. Olha lá, essa oleosidade excessiva também se deve à ação hormonal. Eu tenho uma redução da oleosidade excessiva com ProHerin. E eu tenho, pessoal, o aumento da proteína de ancoragem, a fibronectina. A fibronectina é uma das principais proteínas de sustentação, de preenchimento deste couro cabeludo. Eu preciso estimular, né, essa proteína. Do paciente, até para você ver que ponto que está essa atrofia, né, como está este couro cabeludo, você reduz, então, né, essa atrofia, estimulando quem? A principal proteína de lectina. Aumento de fios anágenos, olha lá, importante, consequentemente, redução de fios telógenos. Muitos dermatologistas têm feito curso aqui em São Paulo, capilar, né, técnicas diferentes, full ou não. Vejam, é muito interessante a gente falar de fator de crescimento, inclusive para quem vai indicar essa cirurgia para o paciente, porque de nada adianta eu fazer um implante deste folículo se eu não tenho o estímulo de proteína para ancorar este folículo. Então, o fator de crescimento está sendo muito usado antes e após cirurgia para favorecer a ancoragem destes fios após procedimento que não é barato, né? O ProHerin também ajuda na fixação de pigmento. Nós vemos aqui antes e depois. Essa ação é dose dependente, então quanto mais ProHerin, mais pigmento eu vou ter, né? Embora a gente esteja agora caminhando por uma época das mulheres assumirem o grisalho, né? Enfim, mas
as pessoas percebem e perguntam, poxa, fator de crescimento pode ajudar no combate ao grisalho? Como você restabelece toda a parte, né, natural do folículo, você está adicionando um acelerador do metabolismo folicular, que são os fatores de crescimento, você tem naturalmente um aumento da quantidade de melanina destes fios, né? O paciente percebe, principalmente homem, nas têmporas, aquele cabelo que está crescendo, antes era muito platinado, ele passa a ser mais chumbo, mais chumbado, mais escuro. Não vai voltar a ser o preto como antes, tá? Isso a gente não consegue, mas eu tenho um cabelo com mais pigmento. Ó, ProHerin com copper peptídeo é uma associação muito realizada até pela Caregen, mostrando aí, né, a potência dos fatores de crescimento de segunda geração, que é o caso do ProHerin. Ó, ProHerin com copper peptídeo já é uma formulação muito efetiva e rápida, de repente para custo baixo, dá para a gente pensar assim. Olha só como é legal a gente combinar técnicas, né? Microagulhamento no consultório e uma associação de fator de crescimento combinado em casa. Loçãozinha capilar, no máximo 50 ml, nada muito elevado. Ó, essa associação é feita pela Dr. Dove alemã, é feita pela Nanogen britânica. A Nanogen, ela inclusive faz 2 concentrações diferentes, homem e mulher. A própria Dermaheal, que é uma linha coreana, né, de tratamento de queda de cabelo, leva IGF, BFGF, VGF, copper peptídeo. As farmácias que vendem fator de crescimento estéril já fazem, inclusive, essa combinação para vocês utilizarem no MMP, tá? Bem interessante aí para vocês saberem que temos, então, aí efetividade dessas moléculas. Estou devolvendo algo que é natural, que está presente no couro cabeludo, não é nada estranho. Olha lá, na alopecia feminina também. E crescimento de cílios e sobrancelhas, a gente também consegue com os fatores de crescimento, tá? Resumindo, finalizando o fator, porque eu tenho outros componentes para falar, nós não recomendamos associação com minoxidil. Minoxidil abaixa muito o pH ou exige muito solvente. Isso é um cenário, é um meio muito inóspito para os fatores de crescimento. Então, a ideia é minoxidil no couro cabeludo inteiro, separa da forma, o paciente suja bem o cabelo para dormir, põe minoxidil lá no cabelo, suja bastante, dorme, de manhã lava, usa os fatores de crescimento nas áreas mais importantes, né? Onde está tendo bastante perda de cabelo. Então, ó, muito mais do que você usar fator de crescimento isolado, em alta dosagem, como eu vou mostrar a tabela e vou mandar aqui no grupo, o fator de crescimento funciona muito melhor em associação. Então, associação de 0,5% a 1%, como eu mostrei as fotos para vocês, funciona melhor do que usar um ou outro fator de crescimento em alta dosagem. Muitos médicos gostam de usar em alta dosagem para combinar o microagulhamento lá em consultório. Então, aí faz sentido fazer uma alta concentração de fator de crescimento, esses aqui relacionados com o estímulo do folículo, e deixar uma formulação mais diluída para o paciente utilizar em casa. Aí eu acho que é bem bacana, é a união de técnicas, tá? Mudando um pouquinho o assunto, vou falar agora de Procapil. Procapil, ele é um produto para a tua paciente com eflúvio telógeno, para pacientes que estão perdendo o cabelo associado à desnutrição ou dificuldade de absorção de nutrientes. E quem não está, por exemplo, né, com alguma disfunção vitamínica, porque a gente sabe, hoje a gente tem uma dificuldade de se alimentar adequadamente, e se você consegue se alimentar, nós temos hoje um problema que é a dificuldade de absorção. Isso a gente sabe por conta dos congressos, a gente tem visto trabalhos, a importância dos lactobacilos, de probióticos, prebióticos nesses tratamentos, né? E o cabelo sofre. O cabelo é o primeiro a sofrer, ele vai cair mesmo. Por quê? Cabelo depende de ciclo de Krebs, cabelo depende de ATP. E ele vai cair se ele não tiver vitamina do complexo B. Procapil, a nossa sugestão de vocês associarem Procapil aos tônicos que vocês já fazem, é porque ele é biotina. Então é biotina tópica, tá? Se o paciente não pode tomar biotina por alguma razão metabólica, né? Alguns pacientes com hipotiroidismo precisam fazer exames, não podem ter interferência aí, biotina interfere nos exames de hipotiroidismo, né? Vocês podem aplicar topicamente. Ou é uma pessoa que eu sei que não se alimenta direito, criança, adolescente, acontece. Pessoas que não se alimentam direito, o cabelo cai.
Então, se puder fazer uma associação, in out, lógico, pode lá prescrever o Pure Food, ou, de repente, né, utilizar aí outros suplementos, né, alimentares para o cabelo, mas a gente não pode se esquecer do uso tópico. Aqui eu abro a mente de vocês porque o tônico capilar ele pode ser um hair food, ele pode ser um alimento tópico também, não somente um vasodilatador, não somente um fator de crescimento, ele pode ser alimento. Biotina funciona. Ela é esse produto ancorado, né? Biotina com apigenina e ácido oleanólico, essa combinação, ele também tem ação de 5-alfa-redutase, tá? Tem teste comparativo com minoxidil a pedido de dermatologistas, porque a gente tem muita coisa para cabelo, pouco comparado com minoxidil, e a Sederma fez, tá? Tivemos aí o privilégio de levar alguns médicos que foram lá para o INCAS, na Sederma, que fica na França, puderam ver esses testes de perto e ficaram, assim, muito animados de ver, né, quais são as empresas que estão por trás do fornecimento de matérias-primas para as farmácias de manipulação, né? E a Sederma é quem fabrica o Procapil. Dosagem de uso do Procapil, ó, 3%. Embora o fabricante diga que você possa usar em condicionador, shampoo, isso é caro, tá? Eu acho que lá na loção tônica, que a gente vai então prescrever, esse pode com minoxidil sem problema algum. Vocês podem adicionar então uma vitamina, ajuda bastante, tá? E agora, aquelas pessoas estressadas, mulher principalmente, falando de estresse e quarentena, eu acho que tem tudo a ver, né? Inclusive, a gente vai ter uma live com a doutora Viviane Scarpa na quarta-feira, a gente vai falar sobre estresse da quarentena e perda de cabelo, então tem tudo a ver falarmos de estresse. E melatonina tem a ver com isso também, porque as pessoas não dormem direito, a qualidade do sono, né, das pessoas está realmente ruim. E aí, mulher principalmente, é onde é o público que mais responde à melatonina, ela que pode, né, e sofre com alopecia feminina difusa, é o público que melhor responde ao uso de melatonina. Melatonina, ela é o nosso antioxidante natural, produzida por um sono de boa qualidade, lá pela nossa glândula hipófise, mas também o nosso folículo, a nossa papila folicular, olha lá que bonitinha, né? Ela também produz melatonina. Então, a partir do triptofano, se a pessoa come bem, né? Fonte de triptofano, ela converte a partir de enzimas convertases que está no queratinócito, melanócito e fibroblasto, esse triptofano em melatonina, tá? Eu produzo melatonina no folículo capilar. Por isso que é interessante suplementar. Agora, a melatonina da cápsula, aquela que a gente toma, não dá para fazer o tônico, porque oxida. Então, a nossa sugestão é vocês usarem um precursor. Precursor por 2 motivos. Primeiro, porque oxida a melatonina da cápsula num tônico capilar. Segundo, porque essa melatonina, se não oxidar e conseguir permear tecido, ela fica aqui fora, ó. Não adianta. Eu preciso fazer com que essa melatonina entre. MT2 é receptor de cabelo, né? Para melatonina. E aqui é onde eu vou ter ação direta. Aonde? Anti-5-alfa-redutase. Por que melatonina é importante para cabelo? Porque ela é booster mitocondrial, ela aumenta a sirtuína, ela aumenta a atividade, aumenta a ATP. Acabei de falar, cabelo cai porque você não tem ATP, né? Melatonina ajuda no ATP, olha lá. Eu vou ter acesso direto. Então, um precursor endógeno, fazer com que eu faça as minhas células do couro cabeludo a produzir a minha melatonina é a estratégica. Então, Prodísia, olha os nomes, né? Muito parecido, né? Proherin, Procapil, agora é Prodísia. Prodísia é meu precursor de melatonina. Mesmo num cenário glicado, olha que interessante, quem que não está glicado hoje? Quem que não está estressado? Mesmo neste cenário, eu tenho 38% a mais de melatonina dentro das células do couro cabeludo. Olha lá, é o que eu quero. Ação antioxidante, ação anti-inflamatória, booster mitocondrial, normalização do pH do citosol, né? Celular. Nós vemos então aí uma redução da risca central, principalmente aquela faixa que está próxima à risca central, quando a gente associa melatonina e Procapil 3%. Nanotecnologia faz parte de cabelo, tudo que é nanotecnológico nos tônicos é muito bem-vindo, porque eu tenho um couro cabeludo para atravessar.
Cafeína também é muito citada nos estudos para alopécia, mas prescrevam como nanocafeína. Nanocafeína é a forma nanoparticulada da cafeína que não cristaliza, que vai favorecer a permeação da cafeína lá no homem, lá na mulher, tendo ação tônica e ajudando, então, no restabelecimento do crescimento, ok? Terminei a alopécia, falei de fatores, falei de hair food, falei de tônicos, aquilo que vai nos ajudar, falei de melatonina, né? Prodízia, então, é o meu precursor de melatonina para o couro cabeludo, na ajuda do tratamento da alopécia. Vamos falar agora de saúde do couro cabeludo. Não tem como estimular crescimento de cabelo num cenário como este, né? Então, a infecção fúngica precisa ser controlada, a dermatite seborreica precisa ser controlada. Nós temos aí a ação de fungos que acabam crescendo além do normal. Malacésia furfur é muito citado na literatura, mas nós temos o globosa também, aquele relacionado com pitiríase alba, por exemplo, né? Nós temos um produto que é o Apscalp. Apscalp tem esse nome porque ele é derivado do aipo, ele é 100% natural, extraído das sementes do aipo, e ele tem uma ação corticoide-like, tá? Então, vocês muitas vezes precisam usar o Betnovate, o corticoide, né, os fluorados, de repente, uma desonida, tal, mas isso é numa crise, né? E entre crises, será que a gente não pode, de repente, aí fazer um desmame de corticoide deste paciente, incluindo a Apscalp na minha prescrição? Pondo o corticoide, aos poucos vou diminuindo esse corticoide, deixando o Apscalp numa dosagem de 3% neste tônico, é o que muitos médicos têm feito aqui no Sul, para São Paulo, né? Inclusive a Apscalp, agora na época do frio, que a gente já tem aqui em São Paulo, a gente está esfriando bastante, a dermatite seborreica, né? Então é um produto que eu posso usar no couro cabeludo, vir aqui na sobrancelha, ó, passar na zona T, passar na barba, porque é uma região que o malacésia também se desenvolve, né? O paciente trata o couro cabeludo e esquece que o malacésia está no rosto também. É algo que eu também posso utilizar no rosto sem nenhum problema, tá? Inclusive em crianças, em bebês, quando você tem aí dermatite seborreica envolvida e o fungo prejudica, o fungo deixa a situação mais crônica. Dosagem de uso do Apscalp é de 1 a 3%. Em 21 dias, ele reduziu o sebo excessivo. Ele não é um adstringente como um peritionato de zinco, ele não é um adstringente como um cobre, como um zinco, que ressecam, fazem a adstringência. No começo você fala, poxa, bacana, mas depois você tem uma caspa seca, você tem uma descamação do couro cabeludo, então tem que ser uma ação inteligente. Eu tenho que reduzir o sebo excessivo sem ressecar, e a Apscalp faz isso. Redução de 47% da espessura do extrato córneo. Gente, a espessura do extrato córneo elevada favorece a fixação do fungo. Eu preciso reduzir essa espessura do extrato córneo, né? E dessa forma, a Apscalp foi muito inteligente, ele também reduz isso. Histamina, para quem tem coceira derivada do fungo, porque o fungo libera muita histamina, mas também por conta de suor, dermatite, né? O suor, pessoa que malha, já tem coceira, já coça bastante, ele é antihistamínico também. Reduz a interleucina 8, prostaglandina E2 e finalizo. A Apscalp aumenta em 148 a hidratação do couro cabeludo. Tem um equipamento especial com agulhas que mede a hidratação do couro cabeludo. Isso é muito importante, porque é diferente do que eu já uso hoje em dia, que é o LCD, que são as substâncias que são cáusticas, que são adstringentes, e elas, infelizmente, num começo parece que está muito bom o resultado, mas depois você tem uma caspa, consequência do ressecamento, né? Então, a Apscalp de 1 a 3%, ó, tanto na microemulsão tônica, emulsões para pele oleosa, tratamento de pele, sobrancelhas, couro cabeludo, dermatite seborreica, pitiríase alba, olha lá, malacésia globosa, ele é efetivo. Vamos falar de prebiótico, né? A doutora Flávia Dor falou recentemente aí nos fóruns sobre prebiótico e couro cabeludo, né? Algo que é muito novo, mas a gente sabe que é através da haste do folículo, né? Pilosebáceo, que eu tenho infecção. E no couro cabeludo eu tenho os fungos, eu tenho algumas bactérias oportunistas, e o ideal é a gente também, da mesma forma que a gente estimula na pele, é estimular no couro cabeludo o escudo biológico. Então, pessoas que muitas vezes têm uma tendência a infecções fúngicas por conta de usarem imunossupressores,
pessoas que já têm no seu dia a dia o uso de imunossupressores por conta de doenças pré-existentes, têm uma tendência a infecções oportunistas. Então, a ideia aqui da gente não utilizar um antibiótico, mas utilizar um prebiótico para equilibrar este microbioma. Isso ajuda tanto na pele seca, ressecada com patologia, como com o couro cabeludo. Ecodermine tem este nome porque ele é um pré-biótico, tá? Ele é à base de xilitol e lactitol. Ele vai ajudar as bactérias do bem, né? Esse daqui, ó, bem pequenininho, fazendo o manto, porque elas são pequenas realmente, perto das patogênicas. Olha que interessante isso, né? Se você desenvolve primeiro o seu biofilme, o seu manto, né? Seu escudo biológico, você impede que as bactérias patogênicas permeiem a quem? A haste folicular, desculpa, o folículo capilar, né? Onde muitas vezes a gente tem foliculite, a gente tem muitas vezes a doença. Ecodermine é muito barato, dá para fazer shampoo prebiótico, loção tônica de minoxidil prebiótica. Aliás, minoxidil abaixa muito o pH, né? É uma solução ácida. Eu posso comprometer a saúde do meu microbioma. Eu posso adicionar ecodermine até nas loções de minoxidil, 1%, para ajudar então neste efeito prebiótico. Olha o couro cabeludo imediatamente, depois de 2 horas e meia, quando você adicionar a ecodermine nas loções tônicas. Olha que interessante no bulge o resultado, né? A pessoa utilizou por 10 dias. Olha a melhora deste couro cabeludo, 10 dias utilizando ecodermine numa loção tônica simples, tá? Aumenta a hidratação e dessa forma a gente tem um escudo biológico. Falando ainda de caspa, oleosidade excessiva, eu tenho outras estratégias para vocês. Melaleuca, também antifúngica, mas a gente tem muita melaleuca ruim no mercado, né? Melaleuca que causa alergia, melaleuca oxidada, que não vai ter efetividade nenhuma. Óleo de melaleuca efetivo, inclusive contra vírus. Eu fiz uma live aí com a doutora Valéria Campos semana passada sobre super películas e nós falamos de melaleuca. Só que a melaleuca, para ter essa efetividade aí num biofilme ou numa película inteligente, numa ação antifúngica inteligente, ela tem que ter, primeiro, terpenos quantificados e esses terpenos não podem ser oxidados. Ele tem que ser óleo essencial de verdade mesmo, né? Então, para a gente não ter problema, vamos prescrever nanomelaleuca, porque aqui a nanotecnologia encapsula esse terpeno, encapsula esse óleo essencial. Você tem garantia de que o que está encapsulado ali é realmente o terpeno antifúngico, bactericida e, inclusive, efetivo contra vírus, tá? Lembrando que cabelo é superfície de ancoragem de patógenos, assim como a pele. E podemos ter como patógeno vírus também, né? Então, a nanomelaleuca nos ajuda, inclusive, na proteção deste cabelo contra vírus, sim. Se vocês quiserem, eu ponho aqui os estudos que melaleuca e vírus, bem legal, tá? Dessa 7 é um talquinho para quem tem pouco cabelo e quer esse cabelo sequinho, principalmente mulher menopausada, né? Pouco cabelo, quer o cabelo armado, sequinho. Nós temos o amido de arroz quaternizado, que dá o efeito de toque seco, tá? E carvão. Carvão líquido. Carvão é bem legal porque o shampoo fica preto, fica uma espuma cinza bonita, dá brilho no cabelo preto e desamarela o cabelo loiro. Olha que inteligente. Carvão, gente, é muito antigo, mas ao mesmo tempo extremamente funcional. E hoje a gente tem evolução no tipos de carvão, né? A farmácia hoje usa um carvão líquido de partícula conhecida, a espuma fica cinza bonita. Hoje a gente usa espuma cinza até para desamarelar os dentes. Então, cabelo amarelado, né, pelas luzes lá, você também tem o carvão ajudando nisso e ó, lá no couro cabeludo, ele também tem a ação de normalizar a secreção sebácea. Vamos falar de haste? A haste, então, eu preciso pensar na seguinte situação. A haste, eu tenho essa necessidade aqui, que é a necessidade do cabelo envelhecido. Envelhecido não só por idade, tá? Envelhecido por excesso de química. É um cabelo cuticulado, ele tem muito mais cutícula para você fechar e mais cutícula para você levantar. Por isso que é difícil pintar um cabelo grisalho, né? Por isso que é difícil você fazer tratamentos num cabelo envelhecido, muita química, né? Ele começa a se blindar, ele começa a ter dificuldade aí nas cutículas. E, na verdade, a cutícula ela fica toda irregular, né? Cada uma de um tamanho, umas fechadas, outras abertas. O resultado disso aqui é um cabelo opaco,
áspero ao toque, extremamente rebelde a qualquer umidade. Você chegou numa sala, está mais úmida, ele já levanta, você já tem frizz neste cabelo, além de ser opaco e feio, né? Outra necessidade aqui que a gente pode, de repente, indicar um produto, que é o Fruit Bio, é essa situação aqui, ó. Você tem um cabelo, um couro cabeludo, que o paciente chega para você, é o caso de você fazer microagulhamento, só que o couro cabeludo dele tá assim, ó. Aqui, gente, vocês podem usar nanotecnologia que for, isso aqui não permeia não, tá? Eu preciso esfoliar esse couro cabeludo, eu preciso ajudar a uniformizar essa superfície igual o peeling. Eu preciso, para ter a efetividade do peeling, fazer preparo, não tenho? Então, preparo do couro cabeludo para receber nanotecnologia. Preparo do couro cabeludo para receber microagulhamento, porque senão a agulha só machuca, né? Você não tem a efetividade desse bisel, dessa agulha no microagulhamento. Então, eu preciso uniformizar este couro cabeludo. Fruit Bio é um ácido, é um blend de ácidos estabilizado com chá verde, e ele favorece tanto o peeling do couro cabeludo como o polimento da haste, tá? Como todo ácido, ele é dose dependente, pH dependente e tempo dependente. Então, se você vai fazer um peeling, você tem que saber ácido, que pH e que tempo eu vou deixar, não é? A mesma coisa cabelo. Então, Fruit Bio a 2%, pH 2, 20 minutos, até 6 sessões, ó lá, a gente consegue reverter este problema do couro cabeludo irregular. E aí o cabelo dessa pessoa está prontinho para você fazer o MMP, fazer o LED, enfim. Ó, enquanto você aplica uma formulação com Fruit Bio a 2%, deixa lá no couro cabeludo, você pode fotoativar. Deixa isso lá, ó, fotoativando no LED azul primeiro para ter ação fungicida, né? Bacteriostática também, bactericida. E depois você pode colocar num comprimento maior no infravermelho não ionizante, que é interessante para estímulo de macromoléculas. Olha agora para a haste. Falei agora para o couro cabeludo, tá? Peeling de couro cabeludo. Aqui é para haste. Fruit Bio 1%. Olha que interessante a ação do Fruit Bio a 1% no polimento de haste. Gente, ó, esse cabelo, ele tá com a cutícula fechada, tá? Tá fechado. Só que cada cutícula tem um tamanho. Cada cutícula, ó, se a gente for ver esse cabelo no plano transversal, se a gente for ver horizontal, perdão, eu vou ver as cutículas assim, ó, cada uma obedecendo, né, o seu tamanho lá, a sua extensão. Isso aqui é um cabelo irregular. Vejam que depois de usar Fruit Bio, ó, isso aqui você tem um tratamento de brilho no chuveiro. De repente, uma máscara com Fruit Bio, você faz um polimento de haste, um cabelo muito mais bonito, gostoso ao toque. Olha só as cutículas como estão, todas alinhadas. Por isso que eu tenho um cabelo mais suave. Fruit Bio é coringa, hein? Tanto para o couro cabeludo, para fazer peeling de couro cabeludo, preparar o couro cabeludo para você, como para você prescrever nas loções, nas máscaras de tratamento capilar. E ó, a gente reduz a poluição do cabelo. Isso aqui eu mostrei, né, na live que nós fizemos sobre Covid, né, e superfície, superpelículas. Ó, cabelo, gente, é superfície de ancoragem de patógenos, de sujeira. Cabelo muito cuticulado, nessa situação aqui, ó, em cada superfície áspera como essa, é superfície de ancoragem para patógeno, né? Então, veja que depois do tratamento com Fruit Bio, eu reduzo em até 85% poluição, agregação de substâncias, tá? Kerestor é o meu SOS anti-quebra. Ele principalmente, por exemplo, para paciente que está chegando para você com o saquinho cheio de cabelo lá dentro, vê lá, corte químico muitas vezes, né? Começa a quebrar no comprimento. Você pode usar Kerestor nela, até para repor massa, repor proteína neste cabelo. O Kerestor, ele é um peptídeo de queratina bioidêntico à queratina humana. Isso aqui é um produto biotecnológico, tá? Diferente de queratina de boi, eu tenho uma queratina bioidêntica produzida por biotecnologia. Ele é muito inteligente. A necessidade do couro cabeludo é uma, a necessidade do comprimento é outra, e a necessidade das pontas é outra completamente diferente. A gente vê uma diferença de aceitação do Kerestor, porque ele é inteligente, em verde. Olha lá onde ele se liga, tá? Isso aqui principalmente para quem faz muito retoque de raiz, né? Quem faz muito retoque de raiz, pessoal, o cabelo cresce aqui, ó, na nuca, chega na nuca, arrebenta, né? Por que arrebenta? Você tem degrau de química.
Não tem como você fazer retoque de raiz e não pegar o cabelo que você já tinha alisado ou que você já tinha pintado. Sobreposição de química, né? Então, esse aqui é o cabelo que chega aqui no meio da nuca, quebra. É muito comum na loira que faz muitas luzes, né? O cabelo quebra mesmo. Aí tem que começar a fazer, né? Esses mega hairs horrorosos aí que para limpeza é a pior coisa que tem. Então, ó, nas máscaras, pessoa que quer crescer cabelo, ter o cabelo comprido, ela precisa ter hidratação. Ela quer ser sereia? Tem que hidratar o cabelo. Então, pelo menos uma vez por semana, tem que ter o ritual. Então, além da limpeza que você faz toda semana, uma vez por semana a gente vai hidratar essa haste que é muito comprida. Então, a gente precisa, então, repor massa, repor proteína, tá? Queratina não é proteína como Kerestor. Queratina é uma poliamida, que ajuda na rigidez capilar. Como eu disse, cabelo envelhecido é rígido, é duro, é ruim ao toque. Eu disse para vocês, paciente seu que vai fazer um tratamento de queda capilar, o cabelo vai crescer e ela quer um cabelo bonito, ela não quer aquela haste áspera, aquela haste ruim ao toque. Ela quer, poxa, eu estou fazendo um tratamento, olha que gostoso que está o meu cabelo. Ajuda, gente, ó, na maciez do cabelo, na fluidez do cabelo. A gente vê aí a redução da rigidez do cabelo simplesmente por usar 1,5%. Olha como a gente mede isso. Eu amarro o cabelo e balanço. A gente vê aí aumento de até 110% na fluidez do cabelo com queradinha HH 1,5%. Tudo isso, pessoal, para no final mostrar fórmulas, tá? Já tem 1 hora que eu tô falando, agora são 8h33, mais 5 minutinhos eu fecho, tá? Nano Shine Hair é um outro produto nanotecnológico para haste. Pantenol é muito bom para cabelo, só que ele vai muito na espuma, vai embora, vai pro ralo. Então a gente pode, de repente, fazer uma máscara inteligente com pantenol, manteigas, óleo de abacate, gergelim. Nanotecnologia me ajuda muito nisso, do córtex à cutícula, a levar nutrientes. Olha lá, cabelo arrebentado, né? Estilhaçado aqui, ó. Antes e depois a gente vê reparo de cabelo, realmente reposição de massa, tá? Este aqui é o folder que a Roberta falou no início para vocês. Eu já despachei isso pelo correio, na verdade já mandei a empresa despachar isso. Vou ver amanhã o que aconteceu, porque parece que a Roberta ainda não recebeu esse material. É um mapa do cabelo, ele é muito bonito ao abrir, né? Tem aí todas as estratégias de folículo, couro cabeludo e haste, até a pontinha do cabelo, é um mapa muito bonito, envernizado, chique, tá? Tem aí todas as ideias que eu apresentei para vocês e no meio tem uma lâmina com sugestões de fórmula. Sugestão de fórmulas como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Higiene terapêutica, o que eu posso prescrever de tônico, numa paciente loira, numa paciente grisalha, num homem que está com uma dermatite seborreica, o que a gente pode indicar? Aqui, pessoal, para finalizar mesmo a minha apresentação, vamos separar o que é couro cabeludo da haste. Sabe aquele shampoo que você quer pôr cetoconazol, salicílico? Você quer que esse shampoo a paciente usa, homem e mulher, lá na cabeça? Gente, isso vai tudo para o ralo, né? É caro um shampoo de climbazol, não é barato um shampoo de cetoconazol, vai tudo para o ralo. Então, qual que é a minha sugestão? Vocês podem pegar esse chassi aqui que eu estou mostrando para você. O que é o chassi? É uma base. E ali eu posso aditivar, olha lá a special dica, com o que eu quiser. Eu posso, por exemplo, pegar um chassi prebiótico aqui, ó, por exemplo. Você vê que é uma pessoa que tem muita caspa recorrente, é uma pessoa que faz uso de imunossupressor oral, porque é paciente de psoríase, é paciente né, que você sabe que tem lúpus, ele está usando imunossupressor e vai ter infecções oportunistas. Um chassi como esse aqui, ó, é Codermine, que eu mostrei para vocês, óleo essencial de lavanda, olha que bonitinho, e aqui adicionar um clima. Poxa, Sara, gostei dessa aqui, que já é antistamínima, caspa e seborreica, e seborreia. Eu posso, ó, com nanomelaleuca, legal. O Furitibil, que você falou que faz a esfoliação química lá do couro cabeludo, eu posso nesse chassi aqui, de repente, adicionar, por exemplo, um sulfeto de selênio, porque é um caso específico que eu tenho desse paciente? Pode. E a farmácia, a Arte Pharma, vai adicionar nessa embalagem aqui, ó, que a gente chama de Twist Open. É uma bisnaga, na verdade, não é um frasco.
O paciente vai abrir esse biquinho, vai aplicar no couro cabeludo ainda fora do chuveiro. Então, a paciente está com roupa ainda, ela não entrou no chuveiro ainda. Ela vai antes do chuveiro, passar isso no couro cabeludo e vai deixar 20 minutos antes de entrar no chuveiro, tá? Enquanto isso, passa a camisa, vai ver lá outras coisas para depois entrar no chuveiro. Por que isso é importante? Porque é o tempo necessário do Climbazol, do Apscalp, do Ecodermine, da nanocafeína, todos esses componentes que eu estou mostrando aqui para vocês, agirem no couro cabeludo. Este fluido aqui tem tensoativo livre de sulfato, tá? Justamente para fazer superfície de contato, porque couro cabeludo tá sujo. Eu preciso ter alguma coisa que favoreça a superfície de contato dos meus fármacos. Faz lá, né, uma massagem e aí ele entra na ducha, ele entra para enxaguar e ele vai sentir a ação desse óleo essencial de lavanda, a ação da nanomelaleuca, muito agradável quando enxágua, muito bacana. E aí, gente, eu não vou ter mais o ralo mais tratado do que o couro cabeludo, né? Porque é o que acontece se você prescrever isso em shampoo, tá? Agora, vamos lá falar do couro cabeludo? Olha aqui umas sugestões de tônico para vocês. Tudo 60 ml. Minoxidil, prescreve lá separado, tá? Ó, mais cabelo, menos grisalhos, controle de oleosidade, interrupção de queda. Ensina o paciente a dormir com minoxidil na cabeça, tá? Ó, massageia bem, suja bem o cabelo com minoxidil. Dia seguinte, lava, usa fator de crescimento, tá? Ó lá, para a mulher também tem. Tudo isso aqui são fórmulas que a gente manda, então, aí pela Roberta, pelo João Matheus, que está aqui na live, né? Ele vai levar depois no consultório de vocês. Ó, nossa campanha, não corte, repare. Agora, umas pontinhas precisa cortar, né? Nós vimos lá que algumas pontinhas podem cortar. Mas, ó, ensino vocês a fazer um shampoo num pH adequado, ó, livre de sulfato. Isso a farmácia já pode fazer para você, tá? Uma máscara com pH conhecido, que você já tenha lá, ó, referência de tudo isso que vocês aprenderam comigo, que vai ajudar vocês, então, a ter uma prescrição personalizada para cabelo. Sejam especialistas em cabelo na tua cidade, até porque agora a gente vai precisar tamanha queda de cabelo que os pacientes estão tendo. E eles não vão poder depois utilizar Procter, Gamble, né, seda, Pantene, porque não são produtos desenvolvidos para um couro cabeludo que teve patologia, tá bom? Deixo aqui meu e-mail para vocês. Olha lá, vou abrir o chat, não sei se vocês têm aqui alguma dúvida. Opa, estão todos aí ainda, legal. Vou abrir aqui a conversa. De repente, se vocês quiserem abrir o microfone, vocês agora podem aí abrir o microfone de vocês. Eu aqui... Eu tento, não consigo abrir o microfone de vocês, mas aqui no chat, ó, está aberto, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, talvez minoxidil, né? Minoxidil, a gente tem muita dúvida com relação a minoxidil, não sei se vocês têm aqui. Minoxidil, como eu disse para vocês, né? Às vezes, na hora de fazer lá, poxa, super estável, uniforme. Quando o paciente, às vezes, esquece a fórmula na farmácia, eu já peguei isso num cliente em Vitória, ele mostrou isso na frente dos médicos. Olha, isso aqui é um frasco de minoxidil com fator de crescimento que o paciente não retirou. Pegaram esse frasco, abriram, puseram num becker, tava minoxidil de um lado e fator de crescimento do outro, completamente separado. Então, gente, é uma situação que, às vezes, só encarece e não tem efetividade, tá? Então, o que a Farm Special sempre colocou desde o início? Separa. Uma por incompatibilidade e outra por causa de custo. Tá? Então, ó, olha lá, sempre recomendamos... minoxidil, faz lá 100 ml, tá? Ensina o paciente, abre lá o cabelo com pente, passa minoxidil, massageia, tá? Espera um pouquinho aí e vai dormir. Você vai perceber que o couro cabeludo fica oleoso, porque minoxidil é assim. É a natureza dele, até porque 5% você está aumentando a quantidade de sal. Então, você está aumentando a quantidade do ativo que tem essa performance, tá? Então, minoxidil 100 ml à noite. De manhã, lava e passa fator. E aí, ó, ensino vocês a fazer 60 ml
A Roberta vai pôr naquele vidrinho que parece de homeopatia, conta-gotas, tá? Igual importado. Se você for lá na Alemanha, Dr. Duve, coloca num vidro desse, tá? Ó, Dr. Duve alemã, a Nanogen, vou pôr aqui as marcas, Nanogen britânica, também coloca nesses frasquinhos conta-gotas, tá? Aquelas fórmulas que eu mostrei para você. O paciente põe ali, ó, na frente, onde tem alopecia importante, na coroinha lá. Mulher, por exemplo, não lava cabelo todo dia, né? Esse é o grande desafio. E nós temos a mulher, o público que mais se adere ao uso de fator de crescimento. Elas têm dificuldade de usar minoxidil, mas fator de crescimento gostam bastante. Por quê? Fator de crescimento não tem este efeito residual oleoso, tá? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Poxa, eu vou querer aula gravada. Pode deixar, doutora. Vamos deixar aqui a aula gravada, tá? Sem problemas. Bem bacana, hein? Gostei aqui da nossa live. Muito bacana. Tô vendo aqui alguns médicos ainda presentes. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Mostrei para vocês melatonina, uma coisa muito nova, né? Principalmente por conta de estresse. Mulher é o público que respondeu melhor a Prodísia, tá? Prodísia. Nas mulheres, mulher, gente, é complicado até para perder cabelo, né? Então, o homem perde cabelo de um jeito, mesmo a gente classificando, é tudo androgenética, mas mulher responde de um jeito, o homem responde do outro ao mesmo tratamento, né? Vocês viram lá, no trabalho russo, nós vimos, né? Mulher, alopecia androgenética, homem, alopecia androgenética. Até a quantidade de fator de crescimento deles é diferente, né? Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada, doutora Laís. Vou deixar aqui todos esses trabalhos, viu? Deixar aqui os trabalhos, inclusive estudo de segurança, doutora Adilson Costa, tá? Vou colocar aqui para vocês verem na íntegra. Doutora Adilson Costa, um querido, inclusive, nesse estudo tem o e-mail do doutor Adilson, se vocês quiserem se comunicar com ele, ele está no LinkedIn. Eu acho bem bacana, estou vendo o pessoal aqui que é da sociedade, a presidente da sociedade está aqui com a gente, então, de repente, vocês podem trocar uma ideia com ele. Paula, querida, que bom que você está aí ainda, do Rio de Janeiro. Doutora Caroline, o Apscalp pode ser manipulado junto com ácido salicílico? Sim. Apscalp, ele tem uma condição interessante, porque ele é lipossolúvel, tá? Ele é lipossolúvel. E é interessante que isso faz com que a gente tenha maior estabilidade da molécula, tá? Doutora, ele é super recomendado com salicílico. Aliás, muita gente faz associação de Apscalp, salicílico, agora pré-shampoo, tá? Não põe isso na haste, não. Põe lá nessa bisnaguinha que a Roberta tem. Essa bisnaga, gente, é super barata, não é uma embalagem cara, não tem friso dourado, nada disso, tá? É uma embalagem simples, tem um biquinho aplicador, o paciente passa lá no couro cabeludo, deixa o tratamento no couro cabeludo, não deixa mais no ralo. Gente, Climbazol tá caríssimo, tá? Caríssimo. Outra coisa que aumentou muito, cetoconazol, tá? Cetoconazol, gente, de que, Roberta? A gente pagava o quê? 500, 600 dólares o quilo? Hoje vocês vão ver, isso vai estar por mais de R$1.000 o quilo, muito mais de $1.000 o quilo, perdão, tô falando em dólares, tá? Cetoconazol tá caríssimo. Se vocês prescrevem 1% disso ou 2% disso em 200 ml, isso vai tudo pro ralo. Então, deixa nessa bisnaguinha, a gente põe direto no couro cabeludo, tá? Pode ficar caro. Então, a gente deixa isso direto no pré-shampoo. Então, pré-shampoo é uma forma farmacêutica que desenvolvemos para acabar com aquele problema que nós tínhamos, né? Shampoo líquido, não espuma, aí volta para a farmácia porque a farmácia não sabe fazer. Não é que a farmácia não sabe fazer, cetoconazol quebra espuma mesmo, Climbazol quebra espuma mesmo, salicílico, gente, abaixo o pH não tem espuma nenhuma. Então deixe esse salicílico lá no pré-shampoo. Pré-shampoo é uma forma que nós desenvolvemos, tem tensoativo, livre de sulfato, mas nós temos um fluido, um polímero dando viscosidade, é diferente do shampoo, tá? E aí a ideia é o quê? Que isso fique em suspensão lá no couro cabeludo, o paciente massageia, deixa 20 minutos, depois enxágua, tá? Então, é uma forma farmacêutica que desenvolvemos
para, então, resolver a questão do shampoo líquido, shampoo que não espuma, shampoo que não tem viscosidade. O paciente acha que a farmácia não sabe fazer, o médico também, e não é, tá? O que mais aqui? Vamos ver. Levanta aí, Roberta, levanta a bandeira aí, levanta a bola. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aí da realidade da farmácia, né? Gente, farmácia sempre teve tudo para cabelo, sempre, tá? E outra coisa, vocês de Teresina não precisa mandar fazer fórmula em São Paulo não, em outras regiões não, tá? Tem a Roberta aí, tem a Arte Farma que pode fazer essas formulações para vocês, tá? Poxa, estou fazendo curso, eu soube que tal produto, poxa, bate um fio com a Roberta, chama o José Matheus, que é o visitador, né? Poxa, vocês já têm, vocês podem preparar a compra desse ativo, porque isso é muito importante. Eu dou aula lá na pós-graduação, lá em Mogi, na Meduc, com a doutora Fábia, muitos médicos de outras regiões do país. Ah, Sara, na minha cidade, as farmácias não trabalham com estes produtos. Veja bem, farmacêutico é bruxo, no bom sentido, mas no nosso kit não veio bola de cristal, a gente não sabe que vocês estão indo para os cursos, fazendo esses cursos em São Paulo ou em outras regiões, tá? Então vejam, vem para a cidade, chama o farmacêutico, chama o representante, olha, vão atrás dessa substância, estou aprendendo, eu soube lá do congresso. Vocês sabem se vocês conseguir essa substância para a gente já começar a prescrever aqui em Teresina? Gente, isso é fundamental, né? Eu soube que vocês participaram semana passada aí de lives da sociedade, pessoas aqui em São Paulo, os médicos falando do Rio de Janeiro, outras cidades também, né, de tratamentos. Poxa, mas que pena, Teresina não vai ter. Não é que Teresina não vai ter. Avisa a farmácia lá. Poxa, será que essa molécula já existe para a gente prescrever? Eu tenho certeza que a Roberta vai atrás, ela vai pesquisar. Ó, doutor, eu consegui, custa tanto, eu vou trazer. Você vai mandar a paciente para mim? Você vai mandar as prescrições para mim? Quanto custa, Roberta? Ah, isso aqui, 100 ml, custa tantos reais. Você acha que o paciente paga? Gente, ajuste de preço é uma coisa que a gente faz com a indústria também. Toda a cadeia produtiva, o desenvolvimento, antes de lançar um produto, a gente também estuda isso, tá? Então, com relação a custo, a Roberta pode ajudar. Obrigada, doutora Caroline. Vou precisar sair, meu bebê acordou, é verdade, o bebê nasceu. Muita boa aula. Obrigada, Arte Farm Sara. Obrigada, doutora Caroline. Renata também vai levar as embalagens. Bacana, bacana. Os ativos sendo já disponibilizados. Show. O custo desse shampoo sai em torno de quanto, Sara? Doutora Amanda, essa parte de valores eu vou deixar, então, o formulário que já está com a Roberta. Ela já tem tudo aberto. Ela vai mostrar para vocês em termos de custo. E custo a gente ajusta, custo a gente adequa. Às vezes, não precisa mexer na fórmula, mexe no volume. Então, a gente pode fazer uma fórmula que era 100 ml, vamos fazer 80? Uma fórmula que era 100 ml, vamos fazer 50, tá? Vamos adaptar a realidade. E isso, gente, em época de pandemia, vai ser um exercício que todo mundo vai precisar fazer. Ah, eu sempre fiz isso. Não, sempre fez isso passado. A gente está em uma outra era agora. Crise geral mesmo, está envolvendo multinacional, nacionais, vamos ter que ver preços, tá bom, pessoal? Vou precisar sair, Caroline, já falei. Amanda, tá ótimo. Legal, doutora, espero ter respondido. Beijo grande para todos vocês, se de repente não tiverem nenhuma dúvida. Roberta, querida, você quer encerrar? Nós temos aqui a doutora Daniela online, nós temos a doutora Amanda, a Renata Riontinto, ela está online. Se você quiser abrir seu microfone e encerrar, abre seu microfone, despede. Eu vou parar a gravação. Não te ouço. Prontinho. Pronto, vai lá. Pronto, nós vamos disponibilizar essas formulações